Fala, meu povo, beleza? Pensa numa aula top! Nós vamos falar hoje, olha aqui, do fim da Guerra Fria. Mas já vou te lembrando, é o olhar da geografia. O olhar da historiografia vai ser muito mais detalhado. A geografia está enxergando a Guerra Fria de cima, olhando os movimentos, analisando as relações, conhecendo as consequências desse evento que marcou o pós-Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90. E é o momento que começa a ruir um grande império. A União Soviética, que vai emergir como uma grande potência pós-Segunda Guerra Mundial, que mostra para o mundo que ela teve capacidade de derrotar a Alemanha nazista e cravar a bandeira soviética em solo alemão. A União Soviética que conseguiu trocar uma ideia na mesma altura com as grandes potências europeias e, claro, os Estados Unidos na Conferência de Yalta e na Conferência de Potsdam, conseguindo tudo o que ela queria, formar estados socialistas, os estados satélites e depois o Pacto de Varsóvia, um conselho de segurança que mantinha os países satélites sob domínio da União Soviética. Vem cá, mas isso ruiu, acabou, terminou. E nós tivemos um marco desse fim da União Soviética, que foi a queda do Muro de Berlim. Eu lembro, eu estava sentado no sofá, liguei a TV, era um pequeno Jeanzinho, e eu vi ele, Pedro Bial, o apresentador do Big Brother, relatar o seguinte: está acontecendo um evento que vai marcar o século XX, a derrubada do Muro de Berlim. Jean, acabou o socialismo, meu Deus do céu? Não, o socialismo ele perdura até hoje. É uma ideologia econômica, política, social, cultural. Mas o que estava ruindo era o Império Soviético. Mas já então acabou a União Soviética, os caras quebrou tudo lá e acabou? Não, demorou ainda muitos anos para a gente ter o fim do Império Soviético e emergir de novo a mãe Rússia. Então já derrubou o Muro de Berlim, unificou as Alemanhas, só que não! A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, elas vão se unificar, sabe quando? Um ano depois da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, guarda essa, é um marco. É um marco que vai dar início uma sequência de eventos que vai levar lá na frente, depois de 4 anos, o fim da União Soviética. Mas a gente tem uma ideia dos países socialistas que é uma ideia errada, que acha que tudo do socialismo, meu Deus, que coisa má. Isso foi plantado pelos estadunidenses, a gente não tem culpa. Então a gente já carrega isso nas nossas análises. Mas os países socialistas tiveram um grande avanço social no que tange educação e saúde. O grande problema dos países socialistas nesse momento aqui foi o quê? A questão econômica. E eu vou te dar a resposta, presta atenção, eu estou te dando a resposta de uma questão dissertativa de uma FUVEST, de uma Unesp, de uma Unicamp. Estou te dando a resposta e até prova da escola. Olha aqui, os motivos da crise dos países socialistas que levaram ao fim desse grande conglomerado. Quais são eles? Primeiro, baixa produtividade. Segundo, péssima qualidade dos produtos. Terceiro, aumento dos custos de produção. Quarto, atraso tecnológico. Quinto, corrupção. Sexto, burocracia. Sétimo, privilégios aos altos dirigentes. Anotem isso. É de suma importância porque nas provas de vestibulares a galera adora colocar: cite os motivos que levaram ao fim à crise da União Soviética. Tá aqui a economia planificada, que não tinha foco na concorrência,
vai desencadear todas essas problemáticas que vai levar os países socialistas à crise, já que eles não conseguiam acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos países capitalistas, que o foco era o quê? A inovação, a competitividade. Então você tinha uma empresa A e uma empresa B no capitalismo. A empresa A fazia um produto X, a outra fazia um 2X. Aí ela falava, vou fazer o 3X, vou fazer o 4X. Então essa competição levava a uma maior aderência dessas marcas no mercado internacional. Já as empresas socialistas, você só tinha uma marca. Então essa marca não havia ninguém para competir. Então se ela mantesse a mesma qualidade do produto, a pessoa ia continuar comprando porque só existia uma marca. E essa falta de competitividade vai desencadear todos esses que leva a União Soviética a entrar numa crise. Como eu falei no início da aula para vocês, olha aqui, a queda do Muro de Berlim. Isso aqui é um marco. A cidade de Berlim foi criado um muro. Por quê, Jean? Porque muita galera lá do lado oriental estava fugindo para o lado ocidental. Por conta das benesses do capitalismo, de oferta de trabalho, de melhores condições de vida, do consumo. E aí os soviéticos falaram o quê? Não, vamos parar com isso. Vamos construir um muro. Esse muro, ele não foi construído em toda a Alemanha. Você tinha ali somente na cidade de Berlim. Mas toda a dinâmica da bipolaridade vai levar à construção de um muro maior, né? Que eles chamavam de cortina de ferro, que separava o lado de influência soviética do lado de influência estadunidense. Isso no meio da Europa. Como eu falei para vocês, logo depois da queda do Muro de Berlim, um ano depois, melhor, você tem a unificação da Alemanha. E 2 anos depois, você vai ter o fim do Pacto de Varsóvia. Aquele grupo de países socialistas que impregnavam a força militar para manter a ordem dos países satélites da União Soviética. Então, quando começa a cair o muro, começa a ter vários eventos, perceberam? E esse evento aqui é primordial. Por quê? Gente, não tem mais Pacto de Varsóvia, ninguém mais para descer o porrete em mim. O que eu vou fazer? Eu quero independência, eu vou sair para a rua. Isso levou as pessoas a sair para as ruas, lutar pelo seu direito, a sua autonomia como país. Tá, Jean, esse desmantelamento da União Soviética vai mudar as fronteiras? Claro, e muda demais. Primeiro ponto aqui, você teve a separação da República Tcheca e da Eslováquia. E essa separação, gente, foi suave, foi tranquila, foi bem pacífica. Sentaram, trocaram uma ideia e falaram o seguinte: agora eu sou República Tcheca, agora eu sou Eslováquia. Aqui não teve problema. Onde nós tivemos problema, que eu vou ficar um pouquinho mais trabalhando com vocês, é a questão da Iugoslávia. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia se unifica sobre a rege, presta atenção, de um Estado socialista com apoio da União Soviética. A Iugoslávia vai representar toda a região dos Balcãs, que engloba os sérvios, os croatas, os bósnios muçulmanos, os albaneses e os eslovenos. Esses grupos étnicos foi juntado numa galera só, com a fim de se fortalecer para não sofrer mais nenhuma invasão, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Tá. Mas quem mandava nesse Paranauê todo era esse cara aqui, o General Tito, e ele é croata. E ele comandava com mãos de ferro e impunha a força militar todo momento que um grupo étnico quisesse a independência. Então, por exemplo, os sérvios, eu quero independência. Vinha o General Tito, croata, o que ele fazia? Impunha a força militar, claro, com apoio soviético. A União Soviética sempre estava ali olhando os Paranauê, tá? Mas o nosso Tito, ele morre.
Aí a coisa começa a complicar nessa região dos Balcãs, que foi, na minha opinião, como geógrafo, a região que sofreu as maiores modificações com o fim da Segunda Guerra Mundial. A morte de Tito, olha, não tem mais ninguém governando isso daqui. O que fez? Os croatas, os sérvios, os bósnios, os albaneses, os eslovenos fazer um movimento de independência. E os sérvios que falavam, nós somos massacrados pelos croatas. O Tito, ele sempre governou para os croatas e não para nós. Nós somos excluídos. Esses estavam pé da vida. E lá tinha uma figura que vai marcar o final do século XX. Slobodan Milošević. Esse cara, ele culpava os croatas de todas as mazelas que os sérvios passavam. Esse cara é comparado a Adolf Hitler de tanta atrocidade que ele cometeu nessa guerra da Iugoslávia. Vocês não imaginam as barbaridades. Se eu começasse a contar aqui, com certeza eu ia ser censurado, porque envolve crianças, envolve mulheres. Você tem documentários que retratam as atrocidades de Slobodan Milošević, mas lembro você que não tem lado bom nessa história. Todo mundo cometeu atrocidades, mas como os sérvios eram em maior número e tinham um armamento mais pesado, no início da guerra, eles foram para cima. A ideia de Slobodan Milošević era uma limpeza étnica. Ele queria varrer do mapa todas essas etnias e os sérvios se sobressaírem na região dos Balcãs. E aí, Slobodan Milošević reúne seu exército e vai até Sarajevo. Cerca Sarajevo. E a partir daí a cidade passa por momentos de mega tensão. Falta água, falta alimento, falta energia e é atacada constantemente. Muitos croatas e bósnios morrem. Vocês não imaginam o número de mortos. E, de novo, as atrocidades. Soldados entravam de casa em casa. De casa em casa. Retirava a mãe, retirava a criança, colocava o marido, fazia atrocidades, matava, presta atenção, matava o marido na frente da mãe e do filho, matava o filho para a mãe ver e depois matava a mãe. Isso é uma das atrocidades que aconteceram assim de uma forma absurda com esse ideário de Slobodan Milošević dessa limpeza étnica na região dos Balcãs. Tá, Jean, mas onde está aí os Estados Unidos, né, que sempre é o país que vai ajudar nessa questão? Cadê a União Soviética? Ainda ela existe? Sim. A União Soviética está em crise econômica, está se desmantelando. Os Estados Unidos de George Bush, o pai do George Walker Bush, né, a família Bush foi presidente dos Estados Unidos aí, pai e filho, ele não queria se intrometer nessa guerra, não tinha interesses econômicos. Ele tinha se infiltrado numa treta muito tensa contra Saddam Hussein na Guerra do Golfo. Então, os Estados Unidos falou, poxa, cara, eu vou entrar lá numa guerra sem fim. Pra quê? Não vou. Mas aí a opinião pública internacional pressiona os Estados Unidos, pressiona a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para tentar apaziguar a região. Mas os Estados Unidos, como sempre faz, sabe o que ele fez? Entregou armas para os croatas. E aí, numa grande batalha que teve entre croatas e sérvios, você teve aí a vitória dos croatas, aí colocou uma pulga atrás da orelha dos sérvios, e aí eles decidiram assinar um tratado de paz que vai estabelecer ali um certo equilíbrio na região. Mas isso por pouco tempo, porque logo depois, em 1995, uma problemática que não tinha sido discutida na Guerra da Iugoslávia surge de novo para ser debatida na região dos Balcãs. A independência da região do Kosovo. E aí você vai ter um outro conflito, a Guerra do Kosovo.
que aí eu vou deixar em stand-by, porque isso é uma outra discussão. Então vocês perceberam que as fronteiras da Europa após fim da Guerra Fria começa a se modificar. E essa região dos Balcãs é a região que ocorreu as maiores mudanças. Tá, Jean, isso sobre a ótica territorial, geopolítica e sobre a questão econômica. O que aconteceu com o fim da Guerra Fria? Presta atenção, carinha! A mudança ela foi bem lenta, foi gradual. Os países foram aderindo à ótica capitalista tudo aos poucos, foram se inserindo na União Europeia aos poucos e foram aceitos também pela União Europeia bem aos poucos, seguindo todos os critérios necessários para se inserir na União Europeia. Por exemplo, a Croácia entrou para a OTAN, a Polônia entrou para a OTAN, no momento que o Pacto de Varsóvia vai ruir. Gente, show de bola essa aula, a geografia está olhando ali de cima os movimentos. Se você quer o detalhe, aí é a aula de história, que vai fazer todo um resgate da perestroika, da glasnost, de Mikhail Gorbachev, o último ditador da União Soviética. Então, a geografia, cara, ela é louca por causa disso, que ela está analisando o tabuleiro. Sabe o jogo de War? É como se você estivesse só olhando as pessoas jogarem e dando opinião. É isso que a geografia faz numa análise geopolítica. Vou deixar a lousa para vocês copiarem, deixa eu sair. Cara, dá o print, né? Depois copia. Dá o print. E aí, olha, cara, General Tito. Gente, beleza? Deram o print, depois anota, assista essa aula de novo. Aluno gabarita gel, sabe o que ele faz? Papel e caneta na mão, ele anota tudo. Anota tudo. Porque é muita informação numa aula só. Beleza, pessoal? Ó, tamo junto, hein? Pra cima deles. Gabarita Gel, abraços!